queridos irmãos e queridas irmãs do Movimento Espírita, simpatizantes, e a todos os que estejam assistindo hoje essa exposição pela Casa Caridade, na Umi Canoas. Eu sou Sabrina e hoje eu vim trazer a exposição à luz do Espiritismo do tema Anjos e Demônios, um tema que todos nós, de certa forma, já ouvimos falar, faz parte da nossa cultura, Mas como nós o entendemos, é que nós vamos trabalhar um pouco esse tema e a visão da doutrina espírita a esse respeito. Então, eu vou pedir, primeiramente, para que todos elevem o seu pensamento nesse momento, respirem, se coloquem em harmonia, pedindo ao seu anjo mentor, a esses amigos espirituais, que possam nos intuir, que nós possamos captar aquilo que nos é necessário dessa exposição para podermos refletir, a fim de que se torne uma ferramenta para o nosso processo evolutivo. Que o Mestre Jesus, que nos guia, que é o nosso modelo, possa nos iluminar neste momento para que possamos seguir o caminho reto. Que Deus, nosso Pai Criador, ilumine a todos os seres que habitam a nossa órbita e que possa consolar com a sua misericórdia e o seu amor aqueles irmãos que estão em profissão. Que Ele, que nos conhece tão bem, também nos auxilie nos nossos processos de desenvolvimento moral, para que possamos ser dignos de sermos chamados de seus filhos. E que assim seja. Então, meus queridos irmãos, o tema hoje, como eu disse antes, ele é um tema que todo mundo já ouviu falar em algum momento. Mas nós vamos refletir um pouco a respeito do livro Céu e Inferno, das obras básicas, e da questão do livro dos Espíritos ali na segunda parte, a partir da questão 100 em diante, que vai falar das ordens e classes espíritas, O Kardec, o Allan Kardec, codificador da nossa doutrina, ele, no livro Céu e Inferno, ele divide em duas partes. A primeira parte, ele vai trabalhar só sobre conceitos. O que é trabalhar sobre conceitos? Quando eu falo para vocês anjo, o que vem à mente? Para muitos vai vir à mente, um ser jovial, provavelmente um homem, com cabelos claros, e alguns ainda vão pensar nas asas, naquela reprodução de tantos quadros, naquelas reproduções que seguidamente se fazem para o anjo da guarda, Já ouviram falar em vários momentos, nessas questões. E quando a gente fala em demônio, em Satã, a gente vai se remeter diretamente, a nossa mente vai para aquele ser todo vermelho, com chifres, com o tridente, enfim. São construções, míticas que nos foram ensinadas, que foram representadas nas obras de arte, que compõem muito, dos nossos simbolismos, do nosso arcabouço mental, e automaticamente nós acabamos nos remetendo a essas figuras. E aí o que Kardec vai fazer então? Ele vai buscar os estudos teológicos, principalmente da Igreja Católica, também algumas coisas do período, antes do período politeísta ali, que eles chamavam de pagões ou gentis, e ele vai analisar então como é que era essa construção desse simbolismo em torno desses dois personagens. O que a Igreja Católica vai nos trazer muito forte, no estudo que ele faz do arcebispo de Reims, nessa primeira parte. Primeira parte, para quem ainda não leu a obra Céu e Inferno, eu indico. A primeira parte ela é bem teórica, justamente porque ela vai só lidar sobre os conceitos, da onde surgem então essas nossas ideias que nos acompanham pela cultura familiar, pela cultura social, pelo imaginário popular. E depois, na segunda parte, vai trabalhar as psicografias dos espíritos já desencarnados para saber, de acordo com a conduta moral que eles tiveram em vida, quais foram as consequências deles após a morte, Como é que foi esse processo e o que aconteceu com eles. Então, são duas partes. Nessa primeira parte, ele vai trabalhar no capítulo 8, anjos, e no capítulo 9, demônios. O que ele vai dizer ali sobre a igreja? Se tem aquela ideia, vamos pegar os dois capítulos mais ou menos junto para a gente conseguir ter uma ideia do todo. Ele vai dizer que nessas escritas teológicas que ele estuda, que existe o Deus que era criador, que ele criou todos, E nesse texto que ele vai analisar, então, no livro Céu e Inferno, desse arcebispo, ele vai trazer que Deus cria os homens, mas que antes dos homens, ele cria
pro seu reinado, né, a corte celeste. O que seria essa corte celeste? Seriam os anjos nas suas diversas categorias, na verdade, hierarquias, né, nas diferentes hierarquias. E aí, lá pela Igreja Católica, essas hierarquias, elas são, então, esses anjos são criados por Deus, e aí, assim como os homens, né, tudo é criado por Deus, esses anjos, eles já são criados para essa perfeição, eles já são criados para servir a este Criador de forma mais direta, né? Eles já têm uma perfeição, eles já têm dons para isso. E aí eles vão dividir, então, nessas hierarquias. E aí a primeira hierarquia, que é aquele que é o CEO ali, né, da Constituição ali, é os que estão juntinho a Deus, vai ter 3 classes, que seriam os serafins, que seriam, né, aqueles que vibram a caridade. Depois nós teríamos os querubins, que todo mundo já ouviu falar dos querubins, né, que seriam os da sabedoria. E nós teríamos os tronos, né, que proclamam a sua grandeza, ou seja, que proclamam a grandeza de Deus. Depois, na segunda hierarquia, né, a gente vai passar para os gerentes de setor aí, e eles vão ser denominados pelas funções que eles exercem. Aí nós teríamos dominações, né, a primeira nomenclatura, que designam, eles é que decidem quais as missões, né, e as ocupações dos anjos que estão abaixo deles. Então, eles são ali o RH, eles vão dizer para onde é que tu vai, o que tu vai fazer, eles é que vão te dar a tua ordem de serviço do dia. Depois tem os da virtude, né, que realizam os prodígios reclamados pelos grandes interesses da igreja e do gênero humano, né? Isso é tirado lá do texto, estudado pelo texto, que Kardec está analisando de acordo com a Igreja Católica. Bom, é o nosso teleatendimento espiritual, no caso, né? A gente faz as preces, a gente roga, eles recebem lá e eles dizem para onde é que vai o pedido, lá como é que vai ser organizada a questão. Depois, as potências, ainda nessa segunda hierarquia. Tá? As potências, eles protegem, então, no coletivo. Eles protegem o mundo, eles protegem as leis que regem o mundo físico e o mundo moral. Ou seja, né, eles é que cuidam para que a coisa fique harmônica, para que as leis que são perfeitas sejam continuadas e as leis morais também. Eles é que cuidam desta parte, então. Né? E aí, na terceira hierarquia, nós vamos ter aqueles anjinhos que já vêm mais para o mundo mundano, que já estão aqui com a mão na massa, né? Que estão na linha de produção mesmo. Que daí são os principados, que eles cuidam dos reinos, das províncias e das dioceses. Ou seja, eles cuidam dos espaços públicos, das cidades, dos coletivos, naquela época, né? Províncias, dioceses, enfim. Agora, reinados, né? Hoje seriam os países, as cidades, os estados, né, as instituições. Depois nós teríamos os arcanjos, que eles são os mensageiros do Altíssimo, eles é que trazem as mensagens, e os anjos guardiões, os nossos famosos e queridos anjinhos da guarda, né? E aí, depois, Kardec vai fazer essa análise dos demônios, né? Então, o que ele diz? Tem Deus, né? E aí tem os subalternos ali da primeira classe antes dos humanos, né? Esses seres que já foram criados perfeitos. Mas e os demônios? Esses seres já foram criados perfeitos, os demônios já foram criados imperfeitos? Bom, sempre houve esse dualismo, né, no Ocidente, da questão do bom e do mal, né, do certo e do errado. Sempre teve esses opostos. Nós ainda trabalhamos muito com opostos. E quanto mais a gente evolui, a gente entende que entre os opostos existe o meio do caminho, né? Nada é 100% uma coisa, não é 8 ou 80, como diz o ditado. Né? Mas nós ainda somos muito polarizados. E o pior, nós julgamos muito diretamente pelos opostos, sem entender conceitos, sem entender época, nós nos botamos de juízes da história e julgamos pela nossa condição moral, né? Já que nós somos juízes, vai ser pelas nossas leis. Não é pelas leis de Deus, é pelas nossas, pela minha interpretação de mundo, né? Então sempre houve essa questão. E justamente por isso se origina, né, desde sempre que o homem nasce na racionalidade, essa questão dos anjos e dos demônios, né, que seria o bem e o mal. Existem os reinos, né, o Satã e Deus, os opostos, e depois vai existir, né, a nobreza celeste ali, né, que é os anjos todos, e depois também os principados do mundo inferior, que seriam então os príncipes das trevas, né? Os pagões, principalmente os politeístas, eles misturavam um pouco essas duas personalidades, às vezes no mesmo simbolismo.
Então, se a gente pegar lá os deuses do Olimpo, Zeus era o criador, era o pai, era isso, mas traía a esposa, né? Mas também era vingativo. E aí o que a gente percebe? Que nessa tentativa de trazer para uma realidade, de tentar explicar isso no nosso lado concreto, no nosso lado consciente, né? Porque lá no inconsciente a gente já tem essa sensação, esse conhecimento, visto que a gente passa por períodos de erraticidade. O que é período de erraticidade? Encarnei aqui na Terra, desencarnei, até a minha próxima encarnação eu tô aonde? Eu tô na erraticidade, né? Eu tô lá me harmonizando, revendo os meus conceitos, eu tô lá programando uma nova encarnação, descansando um pouco dessa, né, dessa árdua caminhada terrena, dependendo da minha condição moral, vou ficar mais ou menos tempo na erraticidade, depois eu volto. Então, a menos que eu seja um espírito que depois a gente vai ver que é puro, que não precisa mais voltar, nós estamos sempre ou encarnados ou na erraticidade, ou encarnados ou na erraticidade. E lá na erraticidade, o nosso conhecimento em relação às coisas espirituais, ele é maior. Mas quando nós voltamos aqui com o véu do esquecimento, fica só aquela sensação de que a gente sabe alguma coisa. E como a gente não consegue trazer isso para o nosso lado racional, quanto mais primitivos somos, mais nós vamos criar alegorias, mitologias, lendas para tentar trazer de alguma forma, né? Essa forma de entendimento. É que nem uma criança pequena vai tentar também usar simbolismos. Como é que a gente vai falar com uma criança pequena? A gente vai contar a história do Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau, vai contar uma historinha infantil, né? Nós, quanto mais primitivos somos, mais as nossas histórias vão ser lúdicas, vão ser cheias de simbolismo, porque nós não temos ainda condições, até mesmo intelectuais, de passar essas histórias de uma forma mais racional, porque não existe meios nem no intelecto, nem no material para a gente explicar como é que a gente entende isso, né? Essa intuição, essa lembrança, mas a gente tenta trazer através dos mitos, das histórias. E aí lá nos demônios, né? Os persas eles já dividiam em Uramase, o lado bom, e Ariane, o lado ruim, né? E os hebreus vão botar Jeová e Satã. Dos hebreus vai se gerar então, vai se dar seguimento aos judeus, depois os cristãos, os muçulmanos, né? Então, eles vão seguir essa mesma linha dessa dicotomia, né? Não eram mais os povos politeístas de ter o Jeová e o Satã. E aí nós temos a famosa lenda de Lúcifer, né? Que é o anjo, então, criado por Deus, né? Que ele se revolta, né? De acordo com o catolicismo. O Satã é uma personificação alegórica do mal, né? É o arcanjo, que ele é condenado com 1/3 dos arcanjos a caírem para a terra. Por quê? Porque ele questiona os desígnios de Deus, ele descumpre as suas leis, ele se revolta contra Deus e ele quer ser igual ou superior a Deus. Então ele quer ser maior do que Deus, ele questiona as ordens do seu Criador, ele questiona as ordens dele, é condenado então a cair, e aí essa revolta dele gera que ele tome conta desse mundo inferior e ele e os seus, né, principados, os príncipes do mundo inferior, tentem conduzir os homens ao mal, tá? Até esse momento, essas definições a gente vai encontrar também lá no livro do profeta Isaías, na Bíblia, né, no capítulo 14 em diante, a partir do versículo 11, a gente vai encontrar então ele falando um pouco do Lúcifer, né? E aí Kardec vai levantar no livro Céu e Inferno várias questões a respeito dessa passagem que não condizem com o racional. O que Kardec tenta refutar? O Kardec ele quer entender este processo, ele quer explicar esse processo de acordo com o que os espíritos nos narram, porque ele vai questionar os espíritos no seu estudo, mas ele quer o racional. Ele refuta tudo, por ser o espiritismo uma doutrina racional, ele vai refutar tudo que vier contra a razão. Né? Mesmo que a nossa razão seja limitada, o nosso intelecto muito limitado, ele vai refutar tudo aquilo que foge a qualquer coerência lógica, assim, né? Explicável. E aí o que os espíritos vão dizer para ele, então? Que na verdade, né, eles até dizem a partir lá no livro dos espíritos, né, na segunda parte, a partir da questão 100, vai tratar então das ordens e classes dos espíritos. E para a gente entender, nós vamos por partes. O que eles nos explicam? Ninguém é criado bom ou mal.
Deus cria todos simples e ignorantes. Ele não cria um para ser anjo, arcanjo, né? Querubim. Já criou ele querubim. Imagina que maravilha, né? É que nem começar a trabalhar já estamos de férias, né? Não que os querubins não trabalhem, mas dá na melhor colocação, né? Já entrei de chefe da empresa. E aqueles que são criados para serem no fogo eterno, ou são punidos a assediarem, obsediarem os homens pela eternidade, né? Competindo com Deus. Ninguém compete com Deus, né? Ele é pai de todos, ele é pai amoroso, bom, justo, misericordioso. Isso não tem condições. Então, o que os espíritos eles vão nos dizer? Não. Quando vocês são criados espíritos, com E maiúsculo, lá das obras básicas, que também tem essa diferença, o E maiúsculo quer dizer o espírito dos seres humanos, da humanidade, né? Já com a razão, já com a inteligência para ser desenvolvida da forma que nós conhecemos os seres humanos, né? Embora sejam simples e ignorantes, né? Sejam seres primitivos. E o Ezinho minúsculo do espírito é por princípio inteligente, aquele que anima outros corpos vivos, mas não ainda dos seres humanos. Então, o que ele vai dizer? Que nós somos criados na mesma linha, nós saímos lá da mesma linha de partida. E nós temos o livre-arbítrio e as experiências. E também temos a orientação do plano espiritual superior, que vai nos orientar. Mas vocês conhecem o ditado? O ditado popular que diz, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? É uma brincadeira, mas o que isso quer dizer? Que muitas vezes quem está olhando de fora, principalmente quem quer o nosso bem, vai nos aconselhar. Mas nós vamos fazer o que nós quisermos, isso aí é o nosso livre-arbítrio, né? E a porta estreita nem sempre é fácil, seguir o caminho reto nem sempre é fácil. Por quê? Porque ele vai fazer nós nos desacomodarmos, né? Vai passar por alguns sacrifícios, vamos dizer assim, e nem todo mundo quer. Às vezes quer ter as paixões mundanas, e aí nós não vamos dar ouvidos a essas orientações. E aí quando nós caímos em terra, certo? Estamos aqui no mundo, encarnados, assim como Lúcifer, certo? Chegamos aqui e vamos ter esses caminhos para seguir. Os caminhos de acordo com a lei de Deus, que é o caminho reto, né? E sempre vamos ter alguém para nos intuir, alguém para nos dizer. Se fossem nós primitivos, seriam os xamãs, os chefes das tribos, que se comunicavam com os espíritos da mediunidade, existiu desde sempre. É Moisés com as tábuas recebendo comunicações, é os anjos que professam lá na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Sempre vai ter alguém para nos orientar. E depois o nosso modelo e guia, que é o que nós seguimos hoje, pelo menos quem segue o Espiritismo, que é Jesus, né? Que de acordo com os espíritos é o melhor modelo, né? A perfeição dentro do nosso planeta. O que vai acontecer? Nós vamos ter o livre-arbítrio e nem sempre nós vamos seguir esse caminho reto. Nós vamos seguir as nossas paixões. E aí é que começa. Tem uma frase no Céu e Inferno nessa parte, no item 12, que ele diz assim, ó: sois os árbitros da sua própria sorte. O que ele quer dizer? O que vai acontecer conosco de bom e de ruim são pelas nossas escolhas, são as nossas decisões. Quando tem a alegoria do Lúcifer, né, que sai do paraíso, que sai da convivência de Deus, o que ele fez? Ele descumpriu as regras de Deus. Ele se revoltou contra Deus. Quando nós descumprimos essas regras naturais que são perfeitas, é como se nós estivéssemos um caminho reto. Então a gente faz isso aqui. A gente saiu do caminho reto. O que nos faz voltar? A consciência que a gente pode tomar pelo caminho e querer voltar, ou a dor. Geralmente, 99% dos casos, a gente está falando da dor. Aí eu vou, eu tenho que voltar. Quando eu estou voltando, vocês vejam que se eu fugir 1 quilômetro para lá, eu vou ter que voltar 1 quilômetro para cá. Não tem jeito, não tem como eu dar salto e parar de novo no caminho reto. Isso se chama as reparações, né? Isso se chama as provas e expiações que eu fui arcando cada vez que eu saí do caminho. Eu vou ter que voltar. Quando eu tenho consciência disso, e lá no meu eu posso não ter consciência plena do que eu fiz. Mas se eu estou passando por uma aprovação, a aprovação geralmente é para nos testar, para ver se a gente já aprimorou virtudes. Mas a expiação, em geral, ela vem para quê? Ela vem por uma questão de resgate, né? Pela justiça divina de algo que eu cometi no passado, né? De algo que eu tenho que reparar. Então, geralmente, a expiação, a gente pode se usar da revolta, né? Como diz a alegoria, o mito de Lúcifer, né? Se revoltar contra Deus, né? Se achar superior, porque nós ainda estamos, né, apegados ali, arraigados no nosso orgulho, nós não merecemos, por que, Deus? Por que me abandonaste? E aí vai. Ou nós podemos entender que eu tenho fé, eu acredito, né? Eu acredito que eu sou bem amparado, eu sei que tem alguém aqui do lado, eu vou me colocar em condições
eu vou me colocar em oração, vou tentar seguir aquilo que Jesus me instruiu, para andar nesse caminho reto, para ser bem amparado, né? Ou não, eu faço o que eu quiser, eu não levo desaforo para casa. Se eu quero alguma coisa, eu não vou poupar ninguém, eu vou passar a perna, eu vou batalhar, eu vou puxar o tapete do colega, né? Eu vou, se for para defender o meu filho, eu vou botar a culpa em qualquer um. Se for para defender a minha família, eu vou botar a culpa em qualquer um. O importante é que os meus estejam bem, né? Se o meu quinhão tá garantido, se a minha família tem o pão na mesa, o resto que se dane, que eu fiz por merecer, vocês não. Né? Não vou ter de compaixão, não vou ter de benevolência. Se eu não gostei do que fez, se me ofendeu, vou me sentir magoado, vou sair falando mal, vou dar o troco. Coisas que a gente nem vê na Terra, né, gente? Nem vê na Terra isso acontecendo hoje em dia, né? Pisou nos meus calos, vou pisar também, e por aí vai. Enfim, eu tenho a minha condição de escolher. E nós, na Terra, nós já temos uma condição intelectual de entender se a gente está escolhendo as coisas pelo caminho de Deus ou não. Se nós vamos cair, né, seremos os anjos caídos ou não. O que eles vão nos dizer? Que nós somos criados simples e ignorantes, através das nossas escolhas nós vamos tomando caminhos diferentes. E aí nós vamos passando por patamares evolutivos conforme vamos nos depurando. Eles dizem que no livro dos Espíritos, eles dizem, já que vocês precisam tanto dessa questão da classificação para se sentirem seguros, para ter uma didática melhor, a gente pode mais ou menos tentar colocar numa escala dos 10 ali. E aí essa escala dos 10 ali, que vai ter da 10ª ordem ali até a 5ª, até a 6ª, tá? Eles vão classificar de acordo com as... Eu convido vocês a lerem, porque senão a gente vai se aprofundar muito no tempo para estudar um a um, mas está lá bem didático, bem explicado. E aí eles vão mais ou menos falar de algumas características desses espíritos que a gente vai chamar das terceiras ordens, que são os espíritos inferiores. Pasmem, nós somos espíritos inferiores, né? Isso dói, mas a gente está em transição planetária e quem sabe agora a gente sobe um pouquinho. Qual é a característica maior dessa terceira ordem dos espíritos inferiores? A propensão ao mal. Mas eu não sou mal, não fala mal de ninguém. Se chegarem para ti e disser assim, tu pode ajudar lá no final de semana, tu marcou praia. Pode ajudar no final de semana pra gente fazer uma reforma na casa de uma pessoa que é carente e tal, né? E aí você vai dizer, olha, não dá, né? Uma vez a gente até entende, mas sempre não dá. Sempre eu tenho uma coisa mais importante para fazer. Agora, você tá indo pro trabalho atrasado, chega um amigo teu e diz, tu viu o acidente ali na outra esquina? Tem tanta gente morta. Azar do trabalho, vou me atrasar um pouquinho, vou lá espiar o que aconteceu. Né? Vou procurar no jornal lá a página policial. Por quê? Por que dá mais ibope a violência? Por que dá mais ibope as brigas? Luta, né? Por exemplo, eu olhei um filme que era uma água com açúcar. Não tinha nada, não tinha ação. Agora eu vou lá no cinema, loto o cinema pra ver um filme em que o elenco todo morreu, né? Não sobrou um coadjuvante vivo na cena. O sangue tá escorrendo pela tela do cinema, o cinema tá cheio. Por que isso? Porque nós temos mais tendência para as coisas ruins. Nós temos mais tendência para o mal. Isso é claro para nós, né? E nós temos mais vínculos com as paixões terrenas e com os bens materiais, né? Já dizia de Cristo, né? O que eu preciso? Eu sigo todas as leis de Moisés e tal. O que eu preciso fazer para seguir o terreno? Vai dar tudo que tu tem e volta para me seguir. Ele foi e nunca mais voltou. Tá lá na Bíblia. Nós somos assim, né? Aqui, não vou dar. É meu e ninguém vai fazer eu abrir a mão para dar. Capaz, né? E eu não tô dizendo da gente se despojar, porque a gente sabe que também é uma responsabilidade nossa ter condições sociais para viver sem sobrecarregar os nossos irmãos. Mas eu estou dizendo que quando a gente coloca os bens materiais, as nossas necessidades e principalmente, né, os nossos supérfluos em primeiro lugar em prol daqueles que precisam. E isso também é uma característica nossa. Não é à toa que a gente vive num mundo onde tem corrupção, não é à toa que a gente tem um mundo que vive guerra para poder vender arma, guerra por petróleo, porque tudo isso é apego aos bens materiais acima da vida humana. Tá? Então vocês vejam que a Terra está bem caracterizada. Esses espíritos da terceira ordem ocupam planetas. Aí vocês vão perguntar, mas se já tem espírito superior, onde é que eles se desenvolveram? Aí nós vamos entrar na questão das diversidades dos mundos habitados, né? Os mundos habitados, eles também são criados como a Terra, mundos primitivos, eles vão evoluindo como a Terra está passando pela segunda transição nesse momento. A primeira foi de mundo
primitivo para mundo de provas e expiações, que tem essa tendência ao mal. Geralmente, esse nível de espírito que nós estamos falando ocupam os planetas primitivos, o de provas e expiações, que é um planeta em que não tem jeito, a gente sofre mesmo, porque nós somos maus, e pessoas maus unidas fazem sofrer uns aos outros, porque nós é que geramos o nosso próprio sofrimento. É o nosso hospital, é a nossa prisão, é a nossa escola, né? E aí, quando o mundo vai evoluindo, muda a vibração desse mundo. Por quê? Porque os seres que estão ali estão passando também para um outro patamar evolutivo. Muita perturbação nessa transição. Mas aí a tendência é que a gente já consiga, depois da transição, ser espíritos que daí a gente passaria para da segunda ordem. Os espíritos da segunda ordem, então, seriam aqueles espíritos que eles têm mais propensão ao bem e dão mais valor para as coisas espirituais do que para as coisas materiais, né? Um dia nós seremos anjos e nós vamos chegar lá. E daí, na primeira ordem, tem uma única classe, é os espíritos puros. Porque não adianta eu evoluir nas questões morais, mas não evoluir na intelectual. Nós somos seres de duas asas. A inteligência e a moral têm que andar parelhas, né? Na Terra, ultimamente, nós temos uma grande evolução tecnológica, uma grande evolução tecnológica, né, da inteligência, mas uma baixa evolução moral. Então, eu crio remédios de última tecnologia, mas só vai tomar quem tem muito dinheiro para pagar, né? Vamos pegar lá aquele remédio para AME que custa, uma criança pode tomar até os 2 anos de idade. Ela é um remédio que ele vai mexer na genética, e se a criança conseguir tomar esse remédio até os 2 anos de idade, ela sobrevive. Se ela não conseguir tomar esse remédio até os 2 anos de idade, ela atrofia sua musculatura até a morte. E esse remédio custa nada mais, nada menos do que 11 milhões e 900 dólares. Né? Não, reais. Em dólares ele dá menos. A conversão atualmente para reais é 11 milhões de reais. Ou seja, eu tenho a tecnologia, mas eu só vou dar para ti se tu me pagar 11 milhões de reais para te tomar, mesmo que a vida de uma criança esteja em jogo. Então, nós temos inteligência? Temos. Nós temos desenvolvimento? Temos, mas a nossa moral ainda não condiz com ela. Então, nós estamos assim, ó, nós estamos ainda desequilibrados, né? E aí, quando o espírito conseguiu atingir o conhecimento pleno intelectual da inteligência e o conhecimento pleno moral, ele entra na primeira e única ordem, que é dos espíritos puros, não precisam mais nem reencarnar. Nós conseguimos entender isso agora? Não, nós não conseguimos entender isso agora. Porque o nosso conhecimento, ele vai sendo desenvolvido de acordo com a nossa capacidade. Então, por exemplo, eu gosto muito de quebra-cabeça, gosto de usar essa metáfora. Quando eu estou trabalhando com criança muito pequena, né? Então, lá no maternal 1, eu vou pegar aqueles quebra-cabeças, assim, que às vezes é só 2 peças que tu tem que encaixar os pares. Ou eu vou trabalhar com aqueles quebra-cabeças que são 9 peças ou 6 peças, mas eles só são quadrados, as pecinhas só são quadradas, elas não têm encaixe. Por quê? Naquele momento, aquele espírito naquele corpo de criança, o cognitivo dele, o cérebro dele, dá conta daquilo ali. Aí ele vai se aprimorando. Quanto mais ele vai exercitando, mais o cérebro dele vai se desenvolvendo. Daqui a pouco, ele está entrando lá no primeiro ano, ele já dá conta num quebra-cabeça, né, normal de 24 peças. Daqui a pouco ele cresce mais um pouquinho e ele consegue montar um quebra-cabeça de 500 peças, né? E aí tem adultos que gostam disso, vão conseguir montar um quebra-cabeça de 1000 peças. Vão levar mais tempo, mas vão conseguir montar de 3.000 peças. Já temos quebra-cabeças de 5.000 peças. Mas tudo tem o seu tempo e a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de inteligência. Não adianta os espíritos quererem nos entregar agora, nesse momento, um quebra-cabeça de 5.000 peças, enquanto nós, humanidade na Terra, que recém estamos, né, na transição do planeta de provas e expiações, que ainda estamos arraigados às questões materiais, não nos abrimos plenamente para as espirituais, não conseguimos domar o nosso orgulho, não conseguimos domar as nossas paixões, me entregar um quebra-cabeça de 5.000 peças, quando a minha capacidade é montar aquele de 9 peças com peça quadrada. Eu não vou dar conta, né? O que eu tenho que fazer? É me exercitar naquilo que eu dou conta. E aí, o que eu dou conta? Primeiro passo, né? O filósofo já falou, Santo Agostinho repetiu, conhece-te a ti mesmo. Como é que eu vou melhorar alguma coisa em mim se eu não me conheço? Como é que eu vou me permitir influenciar por coisas boas se eu estou sempre buscando coisas ruins? Como é que eu vou ser orientado por espíritos simpáticos que estão aí para me orientar, pelo meu anjo da guarda, se eu estou sempre com o meu padrão vibratório lá embaixo? Perfeita, a sintonia perfeita para espíritos de terceira ordem, vingativos, sofredores, que também querem me influenciar.
né? Como é que eu vou conseguir ajuda se eu não me coloco em prece, se eu não me harmonizo para receber esse auxílio? Como é que eu vou receber ajuda se eu conheço as leis de Deus, mas eu não sigo elas? Porque eu não consigo, a minha raiva, eu não dou conta, eu não quero, eu não sou boba, eu não sou trouxa. Não é assim que a gente fala? Então nós temos que começar nos conhecendo e vendo, bom, nesse momento é difícil para mim, mas eu acho que eu dou conta disso, desse quebra-cabeça aqui. Quando eu conseguir encaixar as pecinhas, quando eu conseguir entender o contexto todo, bom, aí eu passo para algo maior. E assim eu vou indo gradativamente um passo na frente do outro. A evolução não dá saltos, mas o que eu preciso saber? Eu tô sempre muito bem amparado. Eu tô muito bem de pai, todos nós estamos, né? É Deus. Ninguém aqui foi criado perfeito, ninguém aqui foi criado por mal. Todos nós temos o livre-arbítrio e uma coisa muito importante, a vontade. Então, até que ponto eu quero sair do meu sofrimento? Até que ponto eu entendo que talvez esse sofrimento que eu estou tendo agora, ele não é fruto de terceiros, ele não é fruto de algum trabalho, de alguma inveja, mas ele é uma colheita que eu fiz, que eu semeei anteriormente. Né? Ou ele é uma provação para ver se realmente a minha fé é inabalável, para ver se realmente eu estou dando conta daquilo que eu me propus a vir fazer nessa encarnação. Né? Sabe, dia de prova, às vezes a gente está aprendendo matemática e diz assim, eu já entendi todo o conteúdo, estou feliz da vida, fui super bem nos exercícios. Aí chega no dia da prova, faço a prova para ver minha nota e digo, não acredito, eu tinha entendido errado, eu não fui bem na prova. Pois é, a prova é isso, às vezes eu estou lá desenvolvendo uma virtude, quando chega na hora, eu falho. Por quê? Porque realmente eu ainda não tinha interiorizado, eu não tô dando conta daquilo ali ainda, mas eu darei. Por quê? Porque eu vou ser anjo, eu vou ser espírito puro. Eu fui criado por um pai amoroso, bom, misericordioso, que me criou para a perfeição. Essa é a boa de hoje, a boa nova de hoje. Eu fui criado para ser feliz e eu vou ser feliz. E o que eu estou passando agora, ele é momentâneo, tudo passa, né? Então, pessoal, vamos ter fé, vamos nos harmonizar com os bons espíritos, com o Mestre Jesus, vamos entender e refletir sobre as leis de Deus, vamos buscar não nos desviar do caminho reto, vamos buscar a porta estreita, por mais difícil que seja às vezes passar por ela, mas fazer o que está dentro do nosso alcance. Eu não posso me responsabilizar pelas escolhas dos outros, eu não posso mudar os outros, mas se eu conseguir me responsabilizar pela minha conduta, pelas minhas escolhas, pelos meus sentimentos, pelas minhas ações e mudar algo em mim, eu estou com o meu objetivo cumprido, tá? E seguindo as leis de Deus para isso. Então, muita gratidão aos bons espíritos, muita gratidão aos nossos irmãos. Que esses bons fluidos, então, possam chegar a todos os lares, a todas as pessoas necessitadas, a todos os abrigos, asilos, hospitais, penitenciários, e que nós possamos encontrar todos os dias oportunidades para evoluir e para desenvolver as nossas virtudes seguindo a lei de Deus através das orientações do Mestre Jesus no Evangelho, com o apoio dos nossos irmãos do plano espiritual. E que assim seja. Muito obrigada a todos e que tenham uma boa semana.